007 First Light me pegou de surpresa, e eu acho que muita gente também não esperava por isso. Porque quando a IO Interactive anunciou um novo jogo do James Bond, a primeira coisa que veio na cabeça de muita gente foi: tá, então isso vai ser um Hitman com terno? E dava pra pensar assim, afinal, a IO é a mesma desenvolvedora da trilogia Hitman World of Assassination, uma das melhores experiências modernas de espionagem, furtividade e planejamento. Só que 007 First Light não parece simplesmente um Hitman com skin de James Bond. E talvez essa tenha sido a decisão mais inteligente da IO, porque Bond não é o Agente 47. O Agente 47 é frio, silencioso, calculado e quase uma sombra. Bond é charme, improviso, provocação, pancadaria elegante, perseguição de carro, gadget absurdo, frases de efeito e aquela energia de entrar num lugar impossível, resolver tudo com estilo e sair como se estivesse tudo sob controle. E é aqui que o 007 First Light começa a ficar interessante, porque pelo que as análises mostram, o jogo não tenta transformar Bond em Hitman. Ele tenta fazer você sentir como um James Bond, e isso muda completamente a conversa. Antes de falar de gameplay, gráficos, problemas, pontos fortes e se vale comprar agora ou esperar a promoção, acho importante lembrar uma coisa: 007 nos games carrega um peso gigante. Muita gente conheceu James Bond pelos filmes passando na TV, inclusive nas madrugadas da Globo, no clássico Corujão, e cada geração teve o seu Bond. Sean Connery, ou Sean Connery, foi o rosto clássico que começou tudo nos cinemas, em 1962. Roger Moore trouxe uma fase mais leve e exagerada. Pierce Brosnan marcou muita gente com GoldenEye, de 1995. E Daniel Craig trouxe um Bond mais brutal, humano e sofrido em Cassino Royale, de 2006, e Sem Tempo para Morrer, de 2021. Nos videogames, o nome mais lendário provavelmente ainda é GoldenEye 007, lançado em 1997 para Nintendo 64. Esse jogo virou clássico não só por ser 007, mas porque ajudou a provar que jogo de tiro em console podia funcionar muito bem. Depois vieram outros títulos marcantes, como 007 Everything or Nothing, de 2004, no PlayStation 2, GameCube e Xbox. From Russia with Love, de 2005, também no PS2, Xbox e GameCube. Bloodstone, de 2010, no PS3, Xbox 360 e PC. E 007 Legends, de 2012, que acabou ficando marcado como uma despedida meio fraca da franquia nos games. Então, quando o 007 First Light aparece agora, ele chega carregando uma pergunta bem clara: James Bond ainda funciona como um jogo moderno? E galera, a resposta parece ser sim, mas não do jeito que muita gente imaginava. 007 First Light é uma história de origem. A gente não começa com um Bond já pronto, perfeito, experiência e dono da situação. Aqui o jogo apresenta um James Bond mais jovem, interpretado por Patrick Gibson. Ele ainda está em formação e ainda está aprendendo o peso do MI6 ou MI6. E ainda não é exatamente aquele 007 lendário que a gente conhece. E essa escolha é muito boa, porque se o jogo começasse com um Bond totalmente formado, ele teria que carregar um peso enorme de comparação com os filmes. Mas quando você mostra um Bond mais jovem, ainda imaturo, ainda impossível e tentando encontrar o próprio estilo, o jogo ganha espaço para construir esses personagens junto com o jogador. E esse é um caminho muito inteligente. A campanha gira em torno desse Bond entrando no mundo da espionagem, lidando com MI6 e seguindo pistas envolvendo um antigo agente rebelde, o 009. Sem entrar em spoiler, o jogo parece trabalhar bem aquela estrutura clássica de James Bond: conspiração, agentes perigosos, gente escondendo informação, viradas na história e uma ameaça maior se formando por trás da missão principal. O mais legal é que a campanha parece ter um ritmo bem confortável. Não é um jogo gigantesco só pra inflar a duração, mas também não parece curto demais. As análises falam em algo entre 15 e 17 horas para terminar a história principal, o que parece um tamanho muito bom para uma aventura de ação, espionagem e narrativa. É tempo suficiente para mostrar a evolução do Bond, apresentar o elenco, virar as missões e ainda deixar aquela vontade de ver uma sequência. E falando em elenco, esse jogo parece ter acertado bem na escolha dos personagens. Além do Patrick Gibson como Bond, o elenco oficial traz Brian Barford como M, Alastair Mackenzie como Q, Kira Lester como Miss Moneypenny, Lenny James como John Greenway e Noemi Nakai como Miss Roth. Lenny James é um nome bem interessante aqui, porque muita gente deve lembrar dele por The Walking Dead e também o Fear the Walking Dead. Isso ajuda o jogo a passar a sensação de produção grande. Não parece uma adaptação qualquer. Parece uma tentativa real de criar uma nova fase do Bond nos videogames. Agora, um ponto que eu acho importante comentar
Alguns personagens secundários parecem interessantes, mas talvez o jogo não dê tanto tempo de tela para todos eles. Isso é uma crítica justa. Quando o elenco funciona, você quer passar mais tempo com essas pessoas, quer ver mais conversa, mais atrito, mais missão conjunta. Talvez isso seja algo que a IO possa melhorar numa sequência. E pelo que as análises apontam, o jogo deixa um gancho interessante para uma continuação. E isso é ótimo, porque 007 First Light não parece um projeto jogado no mercado só para usar a marca James Bond. Ele parece o início de uma nova fase. E se essa base for bem trabalhada, a sequência pode vir ainda mais forte. Agora vamos para a pergunta que provavelmente muita gente fez desde o anúncio. Parece Hitman? A resposta mais honesta parece ser sim, mas só em parte. O DNA da IO está aqui. Você percebe isso nas missões com rotas alternativas, na observação do ambiente, nos gadgets, nas distrações, nas oportunidades e nas diferentes formas de resolver um mesmo objetivo. Só que 007 First Light é mais guiado, mais cinematográfico e mais direto do que Hitman. E isso não é um defeito. Na verdade, talvez seja exatamente o que o jogo precisava. Hitman é brilhante, mas é um jogo mais nichado. Ele funciona como um playground gigante de possibilidades. Você entra numa fase e observa rotinas, escuta conversas, testa disfarces, cria acidente e tenta executar um plano quase perfeito. Para alguns jogadores, isso é maravilhoso. Para outros, é intimidante. 007 First Light parece pegar uma inteligência de design e colocar dentro de uma aventura mais acessível. É como se tivesse a inteligência de Hitman, a ação cinematográfica de Uncharted e o charme clássico do James Bond por cima. E essa mistura faz sentido, porque Bond não é só furtividade. Ele vive no meio dessas duas coisas. Ele pode entrar numa festa elegante, convencer alguém na conversa, roubar uma informação, sabotar um sistema, sair numa perseguição de carro e terminar numa luta absurda dentro de um lugar caríssimo. E o jogo parece entender essa fantasia. Esse talvez seja o maior elogio que dá pra fazer até agora. 007 First Light parece entender o que o jogador quer sentir. Não é só sobre passar de fase, é sobre sentir o agente secreto. E isso é puro James Bond. É aquele exagero elegante que faz parte da franquia. Ele mistura elementos conhecidos, mas tenta entregar tudo no ponto certo. Agora, sobre gameplay, o jogo parece permitir diferentes abordagens. Você pode tentar ser mais furtivo, explorar rotas alternativas, usar distrações, conversar com NPCs, coletar informações e evitar combate. Mas se tudo der errado, ou se você simplesmente quiser partir para ação, o jogo também permite. E isso combina muito com um Bond, porque às vezes o plano perfeito do 007 é improvisar do jeito mais caótico possível e fingir que era isso mesmo que ele queria fazer desde o começo. O combate corpo a corpo parece ser um dos destaques. Ele usa golpes, contra-ataques, agarrões e bastante interação com o cenário. E isso é muito importante porque pancadaria de filme, de espionagem, precisa ter impacto físico. A luta precisa parecer improvisada, cabeça batendo em mesa, inimigo sendo empurrado contra objeto, finalização rápida, gadget entrando no meio da briga, arma arremessada quando acaba a munição. Esse tipo de detalhe faz o combate ter personalidade. O tiroteio, pelo que foi comentado, parece mais tradicional, porém satisfatório. É aquele combate em terceira pessoa, com objetos explosivos, finalizações, câmera mais cinematográfica, desaceleração de tempo e pequenos detalhes para deixar tudo mais estiloso. E estilo é metade da experiência de James Bond. Agora, nem tudo é perfeito. Um ponto que chamou a atenção nas análises foi a inteligência artificial dos inimigos. E isso é curioso porque a IO sabe fazer IA boa. Hitman depende muito disso. Os NPCs precisam perceber comportamento suspeito, investigar barulho, reagir a disfarces e manter rotinas convincentes. Em 007 First Light, pelo que foi dito, a IA parece mais branda. Os inimigos às vezes perdoam demais. Algumas ações suspeitas passam batido. A furtividade parece menos rígida do que Hitman. Isso pode incomodar quem espera uma experiência de espionagem mais punitiva, mas também dá para entender a escolha. Talvez a IO tenha deixado a IA menos agressiva para manter o ritmo cinematográfico da campanha. Porque Hitman é sobre planejamento perfeito. James Bond é sobre fluidez, charme e improviso. Se o jogo punisse cada erro com muita força, talvez ele passasse de parecer 007 e começasse a aparecer um simulador de segurança. Então, esse ponto é uma faca de dois gumes. A IA poderia ser melhor? Sim, mas talvez o jogo funcione justamente porque deixa o jogador se sentir competente. Então a impressão é que o jogo não chega mal tecnicamente, mas se você joga no PC com placa mais antiga ou pouco VRAM, vale esperar testes específicos antes de comprar no impulso. Mesmo quando o jogo parece muito bom, problema técnico precisa ser mencionado. Principalmente se existe alguma exigência online em um jogo que muita gente espera jogar com experiência single player. Então, respondendo a pergunta clássica, vale comprar agora ou esperar a promoção? Depende. Se você é fã de 007, gosta de aventura em terceira pessoa, curte Hitman, Uncharted e quer uma campanha nova de espionagem, parece uma compra bem forte. Agora, se você só está curioso, nunca ligou tanto pra James Bond, joga no PC com hardware mais limitado ou não gosta de comprar jogo antes de patch, talvez esperar uma promoção seja a escolha mais segura. Isso não diminui o jogo, só respeita o bolso de cada jogador. Agora, pra quem nunca ligou pra James Bond, será que funciona? Eu acho que sim. Justamente por ser uma história de origem, você não precisa ter visto todos
todos os filmes, não precisa conhecer toda a cronologia, o jogo apresenta um Bond novo e constrói esse personagem do começo. Quem já ama 007 vai aproveitar mais referências, mas também quem nunca foi muito fã também consegue entrar pela gameplay. Comenta aqui embaixo porque eu quero muito saber como a galera está vendo o retorno de 007 aos games. Se você curtiu o vídeo, deixa o like para fortalecer o Quadrimension e se inscreve no canal porque aqui a gente também faz review de games. Sucesso, abraço e até mais. Bond. James Bond.